Chegou a hora, brasileirinho. Portugal está sendo colonizada pelos brasileiros. Olá, querida e amável pessoa da internet. Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro BBC News Brasil. Por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal? Chegou o momento. O processo de colonização de Portugal está vindo. É a hora da volta. É a hora da revanche. Iremos anexar Portugal. Vai vir o nosso passaporte na Europeia. Não precisaremos tirar vistos mais para a Europa. A gente vai anexar esse país e vai pegar de volta todo o ouro. Todo o ouro que foi roubado daqui do Brasil, a gente vai pegar de volta. E vai começar tudo, sabe como? Sabe quem vai ser o herói? Quem vai ser o herói desse processo histórico brasileiro? Lucas Neto. Lucas Neto, que é um dos culpados por conta disso. Seus vídeos fazem tanto sucesso em Portugal que os jovens portugueses estão falando brasileiro. E vamos mudar. A gente vai mudar também uma das propostas pós-colonização, pós-anexação desse grande país, né, europeu que se chama Portugal. A gente vai mudar o nome de idioma de português para brasileiro. Todos vão falar brasileiro. Será proibido falar português de Portugal. Ora, pois, nunca mais. Será, e aí, mano? Todo mundo vai ser obrigado a falar, e aí, mano? Mas chega de gracinha, vamos ver o react. Isso aqui é uma notícia um pouquinho antiga, mas que tá cada vez mais sintomática, né? Então, cada vez mais a gente ouve. Começou lá uns anos atrás com notícias sobre o Lucas Neto, por isso que eu falei do Lucas Neto, porque ele faz muito sucesso lá em Portugal. E tá cada vez mais crescendo, porque além dos vídeos do YouTube, de crianças e jovens assistindo os brasileiros, você tem a imigração constante de brasileiros para Portugal e você tem cada vez mais gerações de brasileiros nascendo em Portugal e tendo contato social que, tipo, não vão porque nasceram em Portugal deixar de falar PTBR, por exemplo, né? Então tem famílias e mais famílias crescendo em Portugal, nascendo em Portugal, crianças que nascem tendo pais brasileiros, então vão aprender a falar português brasileiro. E assim, a linguagem aos poucos vai se moldando, né? Porque a língua é uma coisa viva, né? Eu só tava brincando, tudo bem? Porque eu sei que vai que esse vídeo cai lá em Portugal. Eu sei que a galera de Portugal, principalmente uma galera, uma galera mais politizada, menos politizada, quer dizer, às vezes fica meio puto do brasileiro brincar com essa questão do ouro, né? É o meme de internet, cara. Eu não te culpo por nada, não. Só que é o meme histórico. Você pelo menos tem que ter a humildade de concordar que Portugal roubou o Brasil, tá ligado? Que Portugal invadiu essa terra aqui e destruiu tudo. Não tô falando de você individualmente, você não fez nada, querido português. Mas Portugal fez, o Império Português. Então bora pro vídeo? Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Já os portugueses dizem que essa garrafa está dentro de um frigorífico, uma palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. Mas essas distinções estão começando a desaparecer para alguns portugueses. É Vitória, Brasil! Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva e preferindo... Pô, tá certo, relva, pô. Caraca, português, você tá no livro de 1880 ainda, pô? Dica no lugar de sugestão. Elas estariam adotando palavras mais comuns no Brasil por causa de youtubers e tiktokers, o que tem sido visto por alguns portugueses como uma ameaça ao falar lusitano. Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu falo... Caraca, você vê como que um pouquinho baixa autoestima o português de Portugal. Você acha que, pô, a criança vai perder a cultura porque ela tá falando dica ao invés de sugestão? Eu sei que a língua é muito importante culturalmente, nem tô usando isso, mas, pô, essas mudanças de, por exemplo, não são pequenas, assim, não é uma mudança super, super, super profunda, por enquanto, tá ligado? E mesmo assim as crianças são educadas no português lusitano. Assim como nós aqui temos o português informal e o português formal, tá ligado? Acho que pra eles vai ser muito mais um negócio informal, de tipo, de gíria, do que vai ser, tipo, ó, perdeu a essência do português lusitano. A não ser que isso seja um processo de anexação.
A não ser que nossos barcos atraquem em Portugal e a gente anexe finalmente esse país. Então, cuidado. Cuidado que o governo do Nine está indo aí. Pra dar trabalho pros... Os militares querem tanto fazer alguma coisa, não querem? Os militares querem importância, os militares querem parar de varrer calçada e pintar guia. Pô, invade Portugal, mano. Anexa Portugal pra nós. Falo sobre a influência brasileira no português europeu e até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal. Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal, um país com 10 milhões e meio de habitantes. São os nossos são os nossos gregos. Grego? É grego, né? São os gregos dentro do cavalo de Troia. E Troia é Portugal. Em 5 anos, o aumento da imigração brasileira foi de 369%. Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou Tá tudo conectado à Globo. A Globo e os Illuminati, parceiro. A Globo tava, desde sempre a Globo já pensou nisso, fazer novela pra começar esse processo de anexação de Portugal. e as expressões brasileiras, como por exemplo moço bonito. Mas hoje os principais responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe Neto. Nossos heróis. Vai ter estátuas, monumentos históricos nessa guerra a esses dois. 2 youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso de expressões e palavras brasileiras por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente. E temos um caso numa das turmas em que um menino fala brasileiro e ele é português, não tem nenhum familiar brasileiro. E agora apercebemos ao falar com ele assim mais à parte, que ele acho que fica sem supervisão até grandes altas horas da noite a ver vídeos um atrás do outro, outro, e como quase não há comunicação com os pais, quase não corrigem os filhos na oralidade, nem os ouvem quase falar. A professora Não corrige. Não, a criança tá com acesso ilimitado à internet. Pô, isso será que é um problema porque ela tá vendo conteúdo adulto antes da hora? Pô, e será que ela tá aprendendo coisas que ela não deveria aprender? Pô, será que os pais não deveriam educar essa criança? Não, o problema é que não corrige oralmente a criança, né? Caraca, o menor dos problemas dessa criança é ela falar brasileiro, mano. É o menor dos problemas dessa criança. Essa criança não conversa com os pais. Essa criança, ela passa o dia inteiro no TikTok. Cara, se a única consequência no intelecto dessa criança for ela falar brasileiro, vocês estão no lucro, parceiro. de inglês Teresa de Gruyter também ouve cada vez mais expressões brasileiras entre seus alunos. Eu falo, tipo, não é que não seja um problema, tá ligado? Não é que, tipo, eu quero acabar. Eu tô fazendo um meme. Mas eles estão falando com uma preocupação gigantesca. Tipo, mano, parece que a criança tá usando droga, tá ligado? Não, você não sabe. A criança, ela tá falando brasileiro. Minha dona, ela tá o dia todo na internet. O problema é esse. O problema não é ela falar brasileiro. Por favor, fale para esses pais educarem essa criança. Não é o problema, não é os pais corrigirem a oralidade dessa criança. É os pais não falarem com ela, deixarem ela mais de 8 horas na internet, mano. Isso, falar brasileiro não é um problema. É o menor dos problemas, mas eles estão tratando como... Oh, meu Deus do céu. Ai, vai acabar a cultura. Ui. Vai estar acabando a cultura portuguesa. Nós usamos muito a palavra giro quando queremos falar de uma coisa que achamos que é engraçada, interessante. É giro. Okay? A palavra giro deixou quase de ser utilizada. Hoje em dia utiliza-se mais é bonitinho. É claro que nem todos os portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro, mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileiros. O Gulag
em Florianópolis, Gulag em Santa Catarina vai receber esses portugueses. Brasileirismos no dia a dia. Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira, autocarro vira ônibus, rebuçado vira bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões muito típicas do nosso português brasileiro também se tornaram mais comuns, como bagunça, fofoca e curtir. Em termos de construções, os linguistas também observam cada vez mais o uso da expressão será que para introduzir uma pergunta, a expressão estar afim para falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e o uso da expressão e aí quando se está contando uma história. Isso sem contar algumas gírias. Pô, vamos começar a popularizar os raps brasileiros lá em Portugal para eles começarem a falar gíria, cara. Pô, aí essa professora vai ter um ataque cardíaco. Se os caras começarem a falar mano, e aí truta. Nossa, essa professora, ela vai desmaiar em aula, mano. E Vai palavrões desmaiar, usados com naturalidade no Brasil, mas que assustam muitos em Portugal. Ouvi uma muito gira agora há pouco tempo. Alguém que me dizia: estou p da vida. Pô, isso aí é o mais leve, não é? E Puto e puta, inclusive, que no Brasil quase não é palavrão mais. Será que a gente tá muito à frente de Portugal? Essa é a questão. A galera usa, tipo, tô puto e meio que, sinceramente, acho que deixou até de ser palavrão, tá ligado? pelo que eu percebi que ela queria dizer era que estava, não sei, não estava furiosa com a vida. Entre nós a palavra calão é uma prostituta, que não é uma coisa que não se diz. Outra coisa que parece ser influência brasileira é engolir o artigo. Eu explico melhor. Na tradição europeia, o comum seria dizer coisas como a minha casa, vou te dar o meu endereço, a minha vida. Já no português brasileiro, a gente costuma falar simplesmente minha casa, vou te dar meu endereço e minha vida. E aos poucos, isso parece estar pegando lá em Portugal. Mas segundo os especialistas... Eu fico pensando, eu não sou especialista em linguística, mas eu fiz uma matéria de linguística na faculdade que a professora fez a gente ler aquele livro muito famoso do Marcos Banho, que é Preconceito Linguístico. E a professora falava muito, e vendo outros produtos, outros podcasts, vendo pessoas falar, principalmente o Nerdcast sobre a chegada, que fala muito sobre língua, e fala muito sobre como a língua é viva. Será que não só a questão de, tipo, ver os vídeos do YouTube, mas uma questão de, tipo, essa questão da modernidade, cada vez mais a gente utiliza conjugações mais rápidas, frases mais rápidas, não tem a ver também? Porque eu acho que não é só, será, os vídeos. Não será que, tipo, a estrutura linguística de Portugal não estava muito presa, tradicionalzinha, sabe? E a juventude, ao ter acesso a uma linguagem que evoluiu de maneira diferente, não viu que... não acabou aclopando essa linguagem mais moderna, sei lá. Lembrando que eu só tô dando aqui um pitaco, né? Não sou linguista nem nada. Com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como brasileirismos, na verdade já existiam na língua de Camões. Um deles é o gerúndio, que na verdade era muito utilizado em Portugal antigamente. O gerúndio é a forma mais antiga. Até ao século XIX, ninguém dizia estou a passear ou estou a dar uma entrevista à Júlia. Não, estou dando uma entrevista à Júlia. Portanto, essa é a forma antiga do português. O próprio uso do você, visto como um brasileirismo, tem origem na expressão vossa mercê, registrada em Portugal desde o século XIV. Hoje, muitos linguistas classificam o você como um meio do caminho entre o senhor ou a senhora e o tu, em termos de formalidade. Mas alguns portugueses consideram que o você é rude e inferioriza a pessoa com quem se está falando. É uma marca um bocadinho desrespeitosa por parte de um falante culto como eu sou, se eu tratasse um aluno, por exemplo, por você. Bom, o fato é que essa influência brasileira, ainda que acaba com a pessoa, né? Chamar de você. limitada, já gerou muitas reações. Aqui também, mas em lugar específico, né? Tipo, por exemplo, meus pais eu tinha que chamar de senhor, senhora. Dos portugueses. Durante a pandemia, quando as crianças e adolescentes passavam mais tempo em frente às telas, jornais noticiaram com preocupação
o fato dos portugueses Preocupação. estarem falando brasileiro. Vira e mexe, páginas anti-imigração nas redes sociais também fazem denúncias de brasileirismos flagrados pelo país, muitas vezes com um tom bastante xenofóbico. Mas a verdade é que linguistas e pesquisadores do tema não estão muito preocupados com mudanças profundas no português europeu. Eles dizem que novas expressões, palavras e estrangeirismos surgem e desaparecem nas línguas o tempo todo. Exatamente. Isso se chama pânico moral. É pânico moral que vem de um preconceito. Você, nobre português. Vocês acham, tô falando no generalismo, nessa cultura histórica, eles acham que nós somos inferiores. Nós fomos colônia. Eles são europeus. Então é um absurdo falar palavras brasileiras, tá ligado? Vem de um fundo preconceituoso, tá ligado? Porque será que estrangeirismos de inglês, eu acredito que assim como eles devem ter palavras igual a gente como delivery. A gente não usa mais entrega, delivery. A gente não usa mais... até fast food a gente tá usando mais. A gente não traduziu fast food, por exemplo. Vamos lá no fast food, vamos lá no drive-thru. Aposto que quando eles importaram ou não importaram, por exemplo, drive-thru, eles não ficaram putos, ou ficaram. Esse fenômeno é relativamente novo quando comparado à história da língua. Mudanças permanentes, especialmente na gramática, não devem acontecer por enquanto. Portanto, são exemplos esparsos de crianças que deixam sair uma palavra que ouviram no YouTube, mas de maneira nenhuma as crianças portuguesas passaram a falar brasileiro. Não, isso é uma maneira alarmista de dizer as coisas. A professora... É o pânico moral. Aí não se preocupe, professor. Essas crianças irão crescer, irão se formar em língua portuguesa. E elas serão os membros da rebelião. A gente tá tudo planejado. Daqui 20, 30 anos, filho, vocês estão ferrados na nossa mão. Graça Rio Vão virar colônia brasileira. Torto, da Universidade de Coimbra, concorda. Um linguista não esperaria que, em tão pouco tempo, e um conjunto não tão significativo assim de falantes, pudesse ter uma influência decisiva sobre a língua. É uma moda que, como outra qualquer, é circunscrita no tempo. E mesmo em... Isso que a gente quer. Vocês pensam que é uma moda. Vai achando que é uma moda. Não, desculpa. Eu não tô levando nada a sério esse vídeo. Com toda a humildade do mundo, mas putz, é um pânico moral gigantesco, recheado com xenofobia, preconceito e um pouquinho de dor de cotovelo, tá ligado? Entre os linguistas não portugueses, a ideia que predomina é de que a influência brasileira tem um limite. No Brasil se ensina nas escolas, né, a questão da ênclise, né, e até hoje não se consolidou, né? Veja como é difícil, né? As pessoas são corrigidas na escola, enfim, redações. A língua é viva, a língua não é uma aula de português, tá ligado? Não que a aula de português não seja importante, né? A aula de português é essencial, tá ligado? Pra gente aprender a língua formal, pra gente aprender a fazer as coisas certas. Mas, pô, a língua é viva, ela tem que ser compreendida e entendida pelos falantes, né? E hoje, esse tipo de norma não se consolidou aqui, né? Porque essas coisas não são tão fáceis de transformar assim, né? E depois porque ainda existe um certo preconceito, né? Há várias questões aí, há questões identitárias, né? De reconhecimento da própria variedade, né? Lealdade linguística à própria variedade, né? Então, aquilo que se reconhece claramente como brasileiro, né? É possível que continue despertando uma certa oposição, né? Entre as pessoas. Tem inclusive quem defenda que as variantes faladas em Portugal e no Brasil estão tão distantes que já chegou a hora de falar em duas línguas diferentes. Mas em termos linguísticos, não tem um critério para dizer em que momento duas variantes se tornam línguas distintas. Muitas vezes, isso é mais uma questão política. E com isso eu fico por aqui. Fique de olho no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima. E fique de olho nos nossos brasileirinhos infiltrados em Portugal. Essa revolução será dominada por duas frentes. Primeiro, os cavaleiros dentro do cavalo de Troia, que são os imigrantes. E segundo, os brasileirinhos que irão envelhecer, que são mini portugueses agora, que estão assistindo
Lucas Neto e Felipe Neto. É um plano gigantesco. Envolve Globo, envolve Lucas Neto e Felipe Neto, envolve a Luana Piovani, envolve os outros imigrantes que foram pra lá. Você vai ver. Daqui 30, 40 anos, a gente vai ter uma sede na Europa, parceiro. O Brasil vai ter um anexo na Europa. É isso. Se você gostou do vídeo sério da BBC News, dê um like lá, vá atrás, é um canal bem interessante. Se você gostou dessa bobajada aqui que eu fiz, que não teve valor nenhum, mas que foi feita de todo o coração, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, compartilhe esse plano meu. Vamos ver se a gente encontra mais membros para esse exército que irá anexar Portugal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!